Manifestantes contra a reforma da Previdência invadem o Congresso Nacional e relator da proposta na Câmara apresenta as principais modificações. Senadores aprovam lei que define direitos dos estrangeiros que entram no Brasil. E ministro do Planejamento defende medida provisória que reorganiza a carreira de servidores públicos. Boa noite. Você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta terça-feira. Manifestantes invadiram o Congresso Nacional hoje. Eles protestavam contra a reforma da Previdência de Michel Temer. O assunto dominou os debates no Congresso e no Palácio do Planalto desde o início da manhã. E o relator da proposta na Câmara dos Deputados já apresentou alterações ao texto original. O dia começou com reunião no Palácio da Alvorada. O presidente Michel Temer recebeu deputados da base aliada para um café da manhã. No encontro, deu aval para que o relator da matéria na Câmara apresente o parecer, com mudanças em relação ao texto original. A idade mínima não seria mais de 65 anos para todos. As mulheres teriam direito de se aposentar aos 62 anos, mas os trabalhadores precisariam somar pelo menos 25 anos de contribuição. Essas regras também valem para os servidores públicos. O benefício integral, que antes só seria alcançado após 49 anos de contribuição, passaria para 40 anos. A regra de transição também muda. Antes, a reforma da Previdência atingiria mulheres com mais de 45 anos e homens com mais de 50 anos. E os trabalhadores teriam que pagar um pedágio de 50% sobre o tempo de contribuição restante para a aposentadoria. Agora, as regras alcançam mulheres a partir dos 53 anos e homens a partir dos 55, mas o pedágio cai para 30%. A idade mínima para a aposentadoria rural cairia de 65 para 60 anos. O benefício de prestação continuada ficaria vinculado ao salário mínimo. Os idosos de baixa renda com mais de 65 anos teriam direito ao benefício. O texto original previa 70 anos. A pensão também ficaria vinculada ao mínimo e o relator permite a acumulação com aposentadorias, o que era proibido na versão original. Professores e policiais, que no texto do governo só poderiam se aposentar aos 65 anos, agora teriam direito ao benefício aos 60 anos de idade e 25 de contribuição. Enquanto o deputado Arthur Maia apresentava o relatório informalmente no Palácio da Alvorada, policiais e professores se reuniam na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Hoje, eles não têm idade mínima para se aposentar e reclamam das mudanças na Previdência. Aqueles que estão próximo de se aposentar estão buscando redimensionar a vida. Os que estão no meio da carreira já pensando também em buscar outros caminhos. Os que estão em início de carreira, idem. Nós perderemos quadros valiosos, porque quem vai querer ser policial nesse país sem a perspectiva sequer de ter uma morte minimamente digna? Essa reforma, se aprovada, destruirá a nossa profissão. Nossa profissão que já acumula uma série de dificuldades, se tornará cada vez mais uma profissão de passagem, ou seja, você é professor enquanto você não consegue nada melhor e menos desgastante para fazer. Depois da audiência pública, os policiais se concentraram em frente aos prédios da Câmara e do Senado. Mesmo com as mudanças apresentadas pelo relator, eles decidiram invadir o Congresso Nacional. Houve quebra-quebra e muita correria. Para o senador Paulo Paim, o recuo do governo não vai garantir a aprovação da reforma da Previdência. A melhor forma é ele retirar essa reforma e começar um debate de zero, não em cima de uma reforma cruel como essa. O texto ainda nem saiu da Câmara, mas já repercutiu no plenário do Senado nesta terça-feira. A hora da verdade chegou. Ou nós fazemos as reformas, senador Cristóvão, ou então esse quadro fiscal não será resolvido. E essa é uma discussão que a sociedade brasileira tem que fazer. Nós temos que debater
a Previdência, e a Previdência está sendo debatida aqui no Congresso Nacional, no Senado Federal. Cada um defende o seu ponto de vista, mas nada justifica a violência. Quebradeira no Senado, seja onde for. O senador Eunício Oliveira esteve com o presidente Michel Temer pela manhã e defendeu a aprovação da reforma da Previdência pelos deputados. A Câmara podia votar, já que eles tinham número para votar essa matéria, porque o Senado já tinha um entendimento que, obviamente, que vai fazer alguns ajustes, não ajustes radicais, mas ia fazer alguns ajustes, e que a Câmara podia votar essa matéria com tranquilidade, que o Senado não ia fazer nenhuma bravata de rejeição. Ele também criticou a invasão do Congresso pelos manifestantes. E não é essa a democracia que nós queremos para o Brasil, tá bom? E o impacto da reforma da Previdência nos municípios brasileiros foi tema de debate hoje na Comissão de Desenvolvimento Regional. Os parlamentares se preocupam especialmente com a situação econômica das regiões Norte e Nordeste após a reforma. Segundo dados do governo federal, os 9 estados do Nordeste respondem por 50% dos pagamentos realizados pela Previdência Rural Brasileira. Um bom exemplo são os municípios do interior do Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte, a maioria dos 167 municípios sobrevive dos benefícios pagos pelo INSS. E são os aposentados e pensionistas que mantêm a economia dessas cidades. Na capital do estado, o impacto da reforma da Previdência também preocupa. Em 2017, Natal recebeu 1,7 bilhão de recursos oriundos da Previdência. Número bastante elevado se comparado ao Fundo de Participação dos Municípios, que repassou 300 milhões para Natal. O economista Guilherme Delgado criticou alguns pontos da reforma da Previdência que, segundo ele, dificultam a vida do trabalhador rural. Os segurados rurais têm dificuldade de comprovar 15 anos. Eles apelam para os juizados porque não conseguem os comprovantes. O homem rural não é homem de guardar documento, não tem nem essa cultura. Agora você amplia para 25 anos. O consultor da Confederação Nacional dos Municípios, Max Telesca, afirmou que a entidade é favorável à reforma da Previdência, mas admitiu que a dependência dos pequenos municípios em relação a estes recursos é muito grande. Ele forneceu alguns dados sobre o tema. Benefícios pagos pela Previdência superaram o repasse do FPM em mais de 60% na época, em 2008, de 5.568 municípios. Hoje, a Confederação está estimando em quase 70% esse repasse. A senadora Fátima Bezerra acredita que a reforma deve trazer impactos econômicos e sociais negativos, sobretudo para a região Nordeste. Ao dificultar o acesso aos benefícios da Previdência, o governo vai diminuir consideravelmente a quantidade de dinheiro em circulação nos municípios, com graves consequências em termos de prejuízos econômicos e sociais. A comissão que analisa a medida provisória que define os reajustes salariais de servidores públicos federais ouviu hoje o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, e representantes sindicais. O representante do Sindicato dos Analistas Tributários da Receita Federal explicou o histórico das negociações em torno da medida provisória 765. Esta medida provisória é o resultado de um processo negocial que se prolonga desde abril de 2015. E, do ponto de vista legislativo, se inicia com o encaminhamento em julho de 2016 ao Congresso Nacional do PL 5864. O citado PL apresentava duas pautas distintas, uma remuneratória e outra não remuneratória. O representante do Sindicato dos Especialistas em Infraestrutura defendeu adequações no texto da medida provisória. Ele acredita que ela pode estimular a permanência dos servidores nas carreiras, evitando a evasão. A redução da perda de quadro para o mercado, a gente teve esse ano 5 evasões para mercado, para iniciativa privada. Hoje, esses profissionais estão, pelo baixo salário, a cada ano que se passa, a gente está perdendo em torno de 5% dos efetivos. O governo está considerando que todos os ajustes são normais pelos índices inflacionários ocorridos, daquelas carreiras que já estão resolvidos. Nós estamos aqui tentando consertar
erros do passado. O ministro do Planejamento, Diogo de Oliveira, apresentou dados do orçamento do ano passado. Ele disse que os gastos com a Previdência representaram 54% de todo o orçamento federal em 2016, 680 bilhões de reais. Eu digo isso apenas para relevar a distribuição dos recursos públicos. Nós hoje estamos gastando mais da metade do dinheiro do governo com o pagamento de aposentadorias. Essa audiência termina, digamos assim, o debate ou a manifestação dos itens que forem considerados como prioritários, que deverão merecer a análise final sobre a aceitação ou não. Essa medida provisória, ela vem a caducar no mês de junho, né? Eu peço a Vossa Excelência que possa apresentar o seu relatório na semana que vem. Nós podemos fazer audiências públicas como essa aqui, que é necessária, mas nós não podemos correr o risco, senador e deputado Irã, de deixar essa medida provisória caducar. A concessão de créditos extraordinários aos estados sem a autorização prévia do Senado Federal deve acabar. É o que determina o projeto de resolução aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos. Os senadores aprovaram ainda mais controle na distribuição de prêmios de loteria e também o chamado PIB verde. Pode orientar. O PIB, Produto Interno Bruto, é medido pelo total de riquezas produzidas pelo país durante um ano. Projeto de lei aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos institui a divulgação também do PIB verde, que mostra, além da produção, a conservação das riquezas e do meio ambiente. Com a disponibilização de ambos os índices, seria possível identificar se um país está produzindo riqueza ou se está apenas consumindo o patrimônio ecológico nacional existente, bem como avaliar se as políticas públicas em curso estão produzindo passivo ambiental a ser enfrentado pelas gerações futuras. Outro projeto aprovado cria mais mecanismos de controle para a entrega de prêmios de loteria. O objetivo é evitar a lavagem de dinheiro. Que tínhamos ganhadores generosamente contemplados com prêmios inúmeros das loterias. Um deles ganhou mais de 500 vezes na loteria. Um outro, mais de 200 vezes em várias loterias e vários prêmios no mesmo dia. E a comissão aprovou ainda projeto de resolução que devolve ao Senado o direito de autorizar a concessão de créditos extraordinários que hoje necessitam apenas do aval do ministro da Fazenda. Excepcional, aquilo que era para ser excepcional se transformou em regra e geral. E na prática o Senado ele só é consultado sobre operação de crédito externo e não sobre operação de crédito interno. Somente ao BNDES, em condições excepcionais, foi concedido alguma coisa em torno de 31,3 bilhões de reais de operação de crédito. Portanto, uma farra sem qualquer tipo de controle, e é isso que nós estamos pretendendo com essa proposta. O projeto que cria o PIB verde ainda vai ser votado em plenário, assim como o que devolve aos senadores a autorização de empréstimos aos estados. Já a proposta que institui maior controle para os prêmios de loteria vai ter turno suplementar na comissão. O projeto que regulamenta as profissões de esteticista e cosmetólogo recebeu mais de 18 mil sugestões no portal E-Cidadania. A proposta chegou ao Senado sem passar por nenhuma das comissões temáticas na Câmara dos Deputados. Por iniciativa das senadoras Ana Amélia e Marta Suplicy, a Comissão de Assuntos Sociais promoveu uma audiência pública interativa sobre o tema. Parlamentares, profissionais da área da saúde e representantes dos trabalhadores que já exercem a ocupação ainda não regulamentada marcaram posição em campos opostos. No centro da discussão, o limite entre as atribuições exclusivas de médicos e fisioterapeutas e a prática do dia a dia dos cosmetólogos e esteticistas. Quando a gente vai olhar o projeto como ele está apresentado, né, que aí compete ao técnico em estética, aplicação de procedimentos estéticos por meio de recursos terapêuticos, manipulativos, energéticos, vibracionais e não farmacêuticos. Quais são esses procedimentos, né? A gente fica aqui na dúvida, né? Não está claro, na verdade, nessa redação como ela está, como está nesse projeto aqui.
Quais seriam esses procedimentos? Nós temos sérios limites. Nós estudamos, sim, lesões elementares dermatológicas na faculdade, nunca para diagnosticar, nunca para tratar, mas sempre para enviar a quem de direito. Os participantes da audiência concordam que a formação, tanto em nível técnico como em nível superior, é fundamental para a qualificação dos profissionais. Mas eles defendem um debate mais aprofundado para a regulamentação. O texto que veio, ele é um texto que ele é no mínimo, né? Ele é suspeito, me desculpe dizer, mas ele foi votado sem um debate, ele não passou por nenhuma comissão permanente da Câmara dos Deputados. Ele foi direto para o plenário. Essa audiência pública já foi esclarecedora, agora nós vamos juntar o técnico legislativo do Senado Federal, junto com a minha assessoria e com a participação de um representante dos esteticistas, de um representante da Sociedade Brasileira de Dermatologia e do Conselho Federal de Fisioterapeutas. E esse conjunto de pessoas vai encontrar o denominador comum para o projeto. O plenário confirmou a indicação de Renato Mosca de Souza para o cargo de embaixador do Brasil na Eslovênia e de Paulo César Meira de Vasconcelos para comandar a Embaixada do Brasil em Israel. Os senadores aprovaram hoje também regras para a entrada de estrangeiros no país e também para brasileiros que decidem tentar a sorte no exterior. A repórter Mariana Capello acompanhou a ordem do dia e traz mais informações. Boa noite, Mariana. Explica para mim como é que funciona essa lei de imigração. Boa noite, Hermes. Essa lei de imigração, já existe uma lei de imigração aqui no Brasil. Ela é de 1980, então assim, ela é bem antiga, ela foi editada quando o Brasil era bem diferente. E ela trata o imigrante como uma ameaça. Então essa é uma das principais novidades desse texto aprovado hoje aqui em plenário, porque ele vê o imigrante com um olhar mais humanitário, é o que dizem os defensores do texto. Por exemplo, entre as novidades está a anistia em forma de residência aos imigrantes que tenham entrado no Brasil até o dia 6 de julho de 2016. Para quem quiser ficar e ter essa residência, tem que fazer o pedido até um ano depois dessa lei entrar em vigor. O texto, também aprovado agora no plenário do Senado, ele também amplia os vistos e a possibilidade de residência. Por exemplo, o visto de trabalho agora, ele não precisa ter uma proposta de emprego prévia para que seja solicitado. O texto da lei também prevê, tem a previsão de vistos humanitários, regulamenta essa coisa dos vistos humanitários. Agora, esse texto, ele já está tramitando há muito tempo e o coração da proposta foi apresentada pelo senador Aloysio Nunes, que hoje é ministro das Relações Exteriores. Agora, mas antes disso, já houve outras propostas, o ex-presidente Fernando Collor apresentou um projeto, o ex-presidente Lula também chegou a apresentar um projeto. Então, essa mudança na lei de imigração já havia um movimento para que isso acontecesse. Agora, em plenário, a votação, o texto encarou a resistência do senador Caiado. Ele criticou principalmente a livre circulação de povos indígenas e tradicionais nas áreas de fronteira. Ele disse que a nova lei de imigração, ela flexibiliza as fronteiras do país no momento em que todo mundo está reforçando a lei de controle migratório. De qualquer sorte, esse texto vai à sanção presidencial, ainda tem bastante coisa para ser regulamentada nessa nova lei e isso ainda deve dar um pouquinho o que falar. Voltamos ao estúdio com Hermes. Obrigado, Mariana. E você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.